Vamos falar de morte? Será que todo mundo mesmo precisa morrer? Será que existe uma maneira das pessoas voltarem e virem aqui novamente depois que morreu para poder ajustar alguma coisa? Será que a morte leva a gente para um lugar melhor ou para um lugar pior? Olá, meu nome é Wellington, eu estou aqui com você para mais uma reflexão para hoje. E o tema que eu quero conversar com você hoje, nos próximos dias dessa semana, é sobre a morte. A pergunta que eu fiz antes é sobre a necessidade de morrer. Será que todo mundo tem que morrer mesmo? Afinal de contas, os cientistas aí estão lutando para não somente manter as pessoas vivas por mais tempo, por mais anos, mas existe uma busca para que as pessoas nunca mais morram. Outra pergunta é se existe uma maneira de, depois de morto, alguém voltar para poder, sei lá, ajustar alguma coisa, organizar alguma coisa que ficou aí mal organizada. E ainda, pergunta interessante se fazer também a respeito da morte é se depois que a pessoa morre, ela vai para um lugar melhor ou para um lugar melhor. É normal, comum, a gente ouvir as pessoas dizendo, está num lugar melhor. Será que está mesmo? O que a Bíblia diz a respeito disso? E óbvio que você está aqui comigo, sabe que eu sou um pastor presbiteriano, então eu confesso uma fé que é baseada na Bíblia. Para mim, o que diz o livro sagrado que é o que é a verdade. Se você, por acaso, caiu aqui nesse canal e pensa diferente disso aqui, tem uma outra religião, a gente não está tentando te desrespeitar, né? De maneira nenhuma a gente quer te ofender. Você é muito bem-vindo aqui. Apenas estamos falando daquilo que nós cremos. E eu até gostaria que você parasse também para ouvir um pouco. Mas vamos ver o que diz o texto sagrado em Hebreus, capítulo 9, verso 27 e verso 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, observando esse texto aqui, você já percebe que a morte não é uma opção a ser evitada, porque o texto diz que aos homens, às pessoas, está ordenado morrerem. A morte é uma obrigação da vida. A morte é o final de um estágio para o começo de outro estágio, ou seja, enquanto ela não acontece, aquilo que vem depois não pode começar. E por isso é uma ordenança. Também, sabemos que também tem outros desdobramentos que obrigam a morte a acontecer, como, por exemplo, o pecado que faz a morte existir. Mas pense comigo aqui em Hebreus capítulo 9, verso 27 e verso 28. Aos homens, aos seres humanos está ordenado morrer uma só vez, ou seja, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Isso já deve nos preparar, fazer pensar a respeito dessas coisas, não somente com respeito à nossa morte, mas à morte daquelas pessoas que nós amamos, que nós queremos estar com ela para sempre, mas é impossível que isso aconteça nesse plano, nessa terra. Mas o texto revela mais um pouquinho de verdade aqui que vale a pena você pensar. O texto diz, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. É uma vez só. Não dá para repetir, não tem replay, não tem bis, não tem mais uma, como acontece em final de show, que o público fica mais um, não tem mais uma vez, mais uma oportunidade. Não existe isso, querido. Não existe, querida. Não dá. Por mais que pareça, seja até mais agradável pensar que, por exemplo, a minha mãe que partiu há quase 2 meses, pudesse voltar aqui no corpo de uma outra pessoa e eu pudesse ter contato com ela. Isso parece até bonito, interessante, mas isso não é o que a Bíblia diz. Não é. Aos homens está ordenado morrerem.
e morrerem uma vez só, apenas uma vez. É isso que o texto diz. E o texto ainda mostra outra questão para mim e para você. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E o que acontece depois? Vem depois disso o juízo. Então, a questão é, vai para um lugar melhor ou vai para um lugar pior? Vai estar numa situação mais agradável ou mais desagradável? Olha, isso vai depender de como você vai aparecer, vai comparecer diante do juízo, do justo juiz de toda a terra. Se, por exemplo, você for chamado no fórum agora e estiver diante do juiz e o juiz for falar tiver com um papel na frente dele para ler a respeito de você, e você não fez nada, você não tem nada que te condene, você não precisa temer. Você pode ficar até feliz, porque vai aparecer até no jornal, olha, cidadão aparece no tribunal sem nenhuma acusação contra ele, é liberado. Você vai ficar até famoso, vai te dar ibope. Mas se você aparece diante do juiz e ele pega um papel para ler a respeito da sua vida e você sabe que lá tem crimes que você cometeu, tem falcatruas que você fez, existem ali várias anotações das suas ilicitudes, dos seus erros, das suas falhas, dos seus crimes, aí você precisa temer. Aí certamente seu coração vai ficar apertado, sua barriga vai ficar gelada e você sabe que o final dessa história não pode ser boa, a não ser que alguém te defenda. E isso também aparece aqui no texto, no capítulo 9, verso 27, e agora propriamente no verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, não de todos, de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Existe uma chance, existe sim uma possibilidade de você partindo dessa, porque você vai partir e só vai partir uma vez, você não vai poder voltar aqui para ajustar nada, para consertar nada, você ir para o juízo e a coisa não dá ruim para o seu lado. É que é só se você estiver de fato em Cristo Jesus. Porque ele morreu para que eu e você pudéssemos ter essa garantia, essa certeza. E aí sim, poder falar assim, partiu dessa para uma melhor. Porque vai partir uma vez só e vai encontrar um julgamento, um juízo. E que nesse juízo, você e eu sejamos defendidos por aquele que nós confiamos a nossa vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero terminar lendo ainda, de novo, esse texto, porém numa outra versão, que eu acredito que vai ajudar você a entender melhor ainda isso que a gente está falando aqui. É o mesmo verso 27 e 28 do capítulo 9 de Hebreus. Diz assim, todo mundo tem de morrer uma vez, e depois disso, encarar as consequências de sua vida. A morte de Cristo também foi um acontecimento único, mas foi um sacrifício que levou nossos pecados para sempre. Assim, da próxima vez que ele se manifestar, o resultado para os que estão ansiosos por encontrá-lo será exatamente a salvação. Confie em Jesus, coloque sua vida nele. E aí, saiba, você vai morrer, eu vou morrer. Você vai morrer uma vez só, mas você vai morrer uma única vez, comparecer diante de um julgamento que será defendido por Jesus, porque Jesus morreu no seu lugar. Vamos orar. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã que agora, que está comigo nesse instante, ciente, sendo instruído ou relembrado a respeito da morte, que é em nome do Senhor Jesus. Ele, ela, eu, todos nós, confiamos totalmente no Senhor. Estejamos preparados para o outro mundo, para esse dia do juízo, confiando a nossa vida agora, nesse instante, a Jesus Cristo, sabendo que o nosso tempo aqui nessa terra é limitado e ele é único, não dá para ser repetido. Por isso precisamos viver da melhor maneira possível, porque só se vive aqui uma vez. Devemos viver da maneira melhor possível
e mais responsável possível, confiando no Senhor. Peço que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um tempo de devocional aqui. Sua presença aqui, sua companhia, sua comunicação comigo aqui no chat ou de forma particular, muito me ajuda, me estimula, me faz crescer com seus comentários, com as suas experiências. Então não tenha vergonha de participar, pode escrever aí o que você está pensando, se concorda, se não concorda, não tem problema, dê seu like, seu dislike, se inscreva no canal e vamos espalhar isso para frente. Se fez bem para você, pode fazer bem para outra pessoa também. Não fique tímido, passe isso para frente, em nome do Senhor Jesus. Te espero aqui amanhã, às 9 horas, para mais uma reflexão para hoje.